Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre integração mássica visando a parte de reaproveitamento de água. A gente vai ver hoje nessa aula a técnica de water pinch ou pinch de água. Então, relembrando, como a gente faz em todo o início da aula, quais a sugestão para aproveitar o melhor dessa aula, Sugere-se assistir o curso em dupla ou em trio, tomar notas no caderno de notas e toda vez que for necessário parar ou voltar para fazer discussões entre os colegas, realizar essa tarefa. No final de cada aula, elaborar um resumo de uma página no caderno, frente e verso, pegar o conteúdo do caderno, reler e elaborar esse resumo. Então, nesse resumo pode ser elaborado em duplo, em trio, baseado nas notas do caderno, consultando todas as anotações que foram feitas ao longo da aula no caderno, De preferência elaborar esse resumo em conjunto, discutindo o tema. E para fazer esse resumo, sugere-se usar o último slide como roteiro, onde tem a revisão dos objetivos. Então, as referências bibliográficas que nós vamos usar na aula de hoje é o livro do Robin Smith, Chemical Process Design and Integration, e também o livro do James Mann e do Liu, Industrial Water Reuse and Wastewater Minimization. Então, falar um pouco sobre os objetivos da aula de hoje, A gente vai agora, na primeira aula a gente viu uma visão geral sobre o que é a questão de reuso, reaproveitamento de água, e hoje a gente vai ter uma visão geral sobre o método de water pinch, Ver quais os problemas que são tratados nesse tipo de caso, relação entre o uso da água e transferência de massa, Então todos os processos que usam água acabam transferindo e contaminando essa água. O que é o reuso e quais os requisitos para a gente implementar o reuso. Algumas definições sobre o método de water pinch, falar sobre concentrações limites de entrada e saída, a carga mássica adicionada em águas de processo, o que é a tabela de oportunidade, como devem ser organizados os dados para aplicar a metodologia, o que é a vazão de água limite, a vazão limite de água fresca e o perfil limite de água. E por fim a gente vai elaborar a primeira parte do diagrama de intervalo de composição, que é a ferramenta inicial para nós começarmos nosso projeto de redes de reuso. É isso, daí a rede em si nós vamos ver na próxima aula. Então hoje a gente vai, além de ver todos esses temas, vamos montar essa primeira ferramenta, que é o diagrama do intervalo de composição. Ok? Então, falar um pouco sobre o water pinch, Ela é uma técnica classificada como termodinâmica heurística evolutiva, Se vocês lembrarem lá da primeira aula aqui, que é uma técnica termodinâmica heurística evolutiva, Então a gente chama termodinâmica primeiro, porque faz uso de princípios termodinâmicos de transferência de massa, Então a massa sempre transferida do meio mais concentrado para o menos concentrado, aí que entra a termodinâmica, A heurística entra porque a partir da termodinâmica se traçam algumas regras de pareamento, de troca entre correntes. Então, se tem várias correntes, então a metodologia vai dizer quais são os candidatos à troca, Quem está sendo candidato a reaproveitar, qual corrente a gente vai reusar em qual equipamento, qual equipamento vai fazer reuso de qual equipamento, de qual corrente. E evolutiva, porque ela precisa um pouco da interferência do engenheiro, Então a gente tem que conhecer um pouco o processo. Embora a técnica sugira o pareamento entre duas correntes, o reuso de uma corrente num equipamento, pode ser que essas duas correntes estejam extremamente distantes uma das outras, e fazer o reuso de uma corrente de água num outro equipamento vai acarretar o quê? Vai acarretar um elevado custo. Então, por isso que tem esse termo evolutivo, que vai depender um pouco da experiência da equipe de engenharia. Ela é inspirada no método pinch, energético e mássico, como a gente falou anteriormente. O método pinch energético foi quem começou
né, onde começou a se trabalhar a questão de reaproveitamento de correntes térmicas, e depois isso foi criado o pinte mássico, e depois o pinte mássico foi dado, né, origem ao water pinch, né, reaproveitamento de correntes de águas de processo, né, foi inspiração para essa metodologia. Então, como toda técnica de ponto de estrangulamento, ela obriga que a gente tenha sistematizado a coleta de dados. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar das vazões das correntes, a gente vai precisar das concentrações máximas admitidas na entrada dos processos, né? A gente conhecer outras restrições operacionais, como restrições de controle, distâncias, né? Então isso é importante que a gente tenha tudo isso bem organizado, bem catalogado para aplicar a metodologia. Então ele aplica o algoritmo, né? O Water Pinch aplica o algoritmo que permite determinar a quantidade mínima de água a ser utilizada pelo sistema, né? Então ele parte de um cenário de uso de água atual, a gente consegue ver até o quanto máximo a gente consegue reduzir, né? Então a gente tem alguns extremos onde trabalhar a partir desse, desculpa, não falei máximo, mínimo de água a ser utilizado. Então a gente tem dois extremos, né? O mínimo que a gente pode utilizar e quanto a gente está utilizando hoje, a gente consegue ter uma ideia de quanto seria possível reduzir ainda do panorama atual de uso de água. Também fornece heurísticas para a síntese de redes de reuso de água, não vai dar ideias de quem pode parear com quem, né? E possui algumas limitações, como a gente viu lá na primeira aula. Bom, esse tipo de o Water Pinch pode ser aplicado para vários tipos de problema, como por exemplo para um contaminante, né? O que é um sistema com perda de água? Sistema com perda de água é, por exemplo, uma torre de resfriamento, né? Ela perde água para o meio, então tu tem água entrando, tu vai ter uma água que é perdida e não é usada como água de processo, né? Ela é um sumidouro de água, né? A gente pode ter vazamentos, né? Também no sistema, então a gente consegue aplicar para esses casos. Casos com regeneração também, né, onde a gente tem um equipamento intermediário que melhora a qualidade da água, né, se vocês forem na aula anterior, a gente vai ver também, vai ter lá esses conceitos, o que é regeneração, reuso, enfim, né, então também regeneração reciclo, né, também pode ser usada essa técnica. Múltiplos contaminantes, né, então a gente tem o caso de um contaminante só quando a gente tem um poluente na água ou múltiplos contaminantes. Múltiplas fontes de água também, então é bastante comum na indústria de processos o seguinte: eu tenho água em diversas qualidades, né, águas extremamente puras, que são mais caras de ser obtidas, exigem maior processamento da água, né, então isso vai ser mais caro, e águas, entre aspas, menos puras, né, com menor tratamento, que são mais baratas. A gente pode incorporar no problema essas várias fontes diferentes de água, a gente pode ir dando assim preferência ao uso das fontes de água onde a água encontra-se, entre aspas, mais barata, mais fácil de se obter. Bom, principais usos da água na indústria de processos, não sei se todos se lembram, né? A gente tem... Seria interessante dar uma pausa aqui na apresentação, nós tentarmos se lembrar lá da primeira apresentação. Você se lembra quais os principais usos da água? Tem vários, né? Por exemplo, como meio racional, né? A gente pode usar, né? Na fase líquida, na fase vapor, extração, né? Lixiviação é usado também bastante, principalmente indústrias de minérios usa bastante como lixiviação, né? Que mais? Stripping a vapor, né? Para fazer absorção, stripping, né? Usando a água. Ejetores, né, para produção de vácuo, geralmente se usa vapor. Lavagens, né, agências de transferência térmica, né, como troca de calor, usado como correntes quentes, correntes frias. Uso, no caso doméstico, dentro da própria indústria, que geralmente as indústrias têm banheiros, né, áreas de uso comum. E o que as operações têm em comum? Vamos tentar ver o que, por exemplo, uma lavagem tem em comum com uma extração, por exemplo. Então, o que se tem de comum?
a água entra em contato com alguns materiais, né, e acaba se contaminando, acaba ocorrendo uma transferência de massa do contaminante, né, desse contaminante que está naquele meio para a corrente de água e acaba, entre aspas, sujando essa corrente, certo? Então o que nós temos aqui? Vou botar aqui então. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma corrente que chega de água, por exemplo, de água pura, né? Ela alimenta o processo, né? E ao longo do processo, do uso do processo, vai sendo transferido uma massa de poluente para a corrente de processo. Então aqui o poluente sendo transferido, certo? E o que acontece quando essa água chega no final do processo? Ela está com uma concentração maior que ela entrou, ela está com um certo nível de contaminação. Quanto vai ser esse nível vai depender desse processo aqui, né? Do tempo de contato, de vários parâmetros, né? Mas a ideia é que a água chega numa concentração inicial e sai numa concentração final. Certo? Em relação aos contaminantes, tá? Quem são esses contaminantes que vão sendo transferidos para a água? Vamos pensar o seguinte, a gente pode ter um sal, por exemplo, que é transferido, por exemplo, a uma substância que a gente sabe que tem poder contaminante, como amônia, um orgânico, como fenol, por exemplo, né? Então pode ter origem orgânica ou inorgânica, mas esses contaminantes podem ser propriedades médias também. Né? O que são as propriedades médias? São propriedades médias referente à presença de contaminantes, né? Então, por exemplo, pode ser DBO, DQO, né? Não existe o contaminante DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio. Não existe esse contaminante, o DBO e DQO isso vem de uma série de contaminantes que estão presentes, né? Que vão ser degradados quimicamente ou biologicamente. Então, é um conjunto de contaminantes, isso vai gerar uma propriedade média que dá uma ideia de quão contaminada é a água, que é a DBO e DQO. Carbono orgânico total, né, que é quando o nosso contaminante está presente na forma de carbono em geral, né, carbono orgânico. Sólidos suspensos, né, sólidos de suspensão, turbidez, que são propriedades médias que relacionam a passagem da luz, a cor da substância, né, da solução, né, entre outros. Então a gente tem que pensar o seguinte, que não necessariamente nós estamos trabalhando com contaminante puro, mas podemos estar trabalhando também com propriedades médias. Certo? Então vamos pensar assim, o que eu reuso então? Eu chego com uma quantidade de água, né, com uma determinada concentração, certo? Concentração de entrada, e contamino essa corrente aqui, né, com massa do meu contaminante ou da minha propriedade média, entre aspas, né, e eu tenho uma água saindo com uma concentração mais concentrada, certo? Essa concentração aqui pode ser relativamente baixa, por exemplo, pode ser uma concentração de 50 ppm, por exemplo, ppm, né? E essa concentração pode ser relativamente baixa, de forma que pode ser aceita, né, essa corrente de água como forma do solvente ser utilizado nesse próximo equipamento. Então aqui vai ter uma outra transferência de massa de um segundo contaminante do processo B. Okay? Então isso que é, digamos, o reuso de água, né? Reuso, reaproveitamento de água. Mas no caso aqui a gente tem um caso bem simples, onde nós temos só 2 equipamentos, mas nós podemos ter dezenas de equipamentos, onde a gente vai dizer quais são os melhores candidatos de reaproveitamento dessa água aqui, né? Dessa água aqui, nós vamos escolher qual é o melhor candidato, né, que não necessariamente vai ser esse equipamento, pode ser um outro equipamento. E o que a metodologia Water-Pint vai dizer? Vai dizer quem é esse melhor candidato. Ok? Então ficou bem claro a questão da transferência de massa de um contaminante para uma corrente de água. Então tá, vamos ver assim como é que a gente representa isso graficamente. Então a gente tem aqui, né, a água entrando com uma concentração inicial, a água saindo com a concentração final um pouco mais contaminada, e aqui a gente tem uma transferência de massa, ou seja, a gente tem uma carga de contaminante aqui,
carga de contaminante sendo transferida do equipamento para a corrente de água. Como é que a gente representa isso graficamente? Vou mostrar, a gente representa isso num gráfico concentração versus carga de contaminante, tá? Concentração vai representar tanto a concentração inicial quanto a concentração final, e a carga de contaminante quanto está sendo adicionado aqui, ok? Cabe ressaltar que geralmente, né, à medida que a gente trabalha com equipamentos onde a carga de contaminante ela é linear em função da vazão, ok? Então vamos aí na próxima lâmina, a gente vai dar um zoom melhor nesse gráfico para entender. Então aqui, esse aqui é aquele mesmo gráfico, tá? Então nesse eixo aqui a gente vai ter carga de contaminante, quanto está sendo transferido, né? E aqui a gente vai ter a concentração. Então aqui a gente vai ter a entrada do equipamento e a gente vai dizer que concentração que essa corrente entra nesse equipamento. Então, por exemplo, aqui isso aqui a gente pode dizer que é água pura, está entrando na concentração de 0, tá? 0 ppm, por exemplo. Concentração na unidade ppm, certo? Depois que a água se contamina, né? É transferido massa para dentro do equipamento para água, o que vai acontecer? Quando ocorrer essa transferência, a concentração final vai ser maior, né? Então aqui vamos colocar aqui, ó, Cout, que é a concentração de saída, certo? E ao longo do processo ocorre a transferência de massa. Então, se a gente fosse marcar a concentração de entrada e a concentração de saída, né? E a gente conhecer a carga de contaminante que é adicionada, né? Então a gente representa isso através desse gráfico. Então a transferência de massa ocorre nesse sentido, ok? Então aqui digamos, essa variação no eixo X, né, que é a carga de contaminante, na verdade ela é uma variação relativa, é um delta C, um delta M, ou seja, um delta de massa que é adicionado. Então ela pode estar essa linha aqui, essa inclinação aqui, ela pode estar mais deslocada para a esquerda ou mais deslocada para a direita, desde que a concentração inicial e a final seja a mesma. Então, em relação à carga de contaminante, né, a variação de massa, a posição no eixo X para a esquerda ou para a direita, ela é relativa. A única posição que não é relativa que são as concentrações, e essas sim elas são absolutas, certo? Então se essa curva tivesse deslocado um pouquinho mais para esse lado, desde que a concentração final fosse a mesma, também representaria a mesma operação de transferência, ok? Então aqui está o processo A, né? Então, como a gente viu, a água chegando com uma concentração e saindo com uma outra concentração, ocorrendo um ΔM aqui, né? Aqui é a carga de contaminante sendo adicionada, vamos chamar de ΔMA, que é do processo A. Aqui a gente tem ΔMB sendo adicionado, né? Então aqui a corrente que sai do processo A sendo reaproveitada no processo B, né? E se a gente tiver 3 processos, como é que nós representaríamos? Representaríamos assim, ó. Então, esse aqui é o processo 1, por exemplo, né? Então, vamos colocar uma escala relativa aqui. Vamos dizer que aqui é 100 ppm, aqui, vamos dizer que aqui é 120 ppm, e aqui em cima, nesse último ponto aqui, vamos dizer que nós temos 200 ppm. Então, o que esse gráfico aqui está dizendo? Quer dizer que na operação 1, né, a água entra na concentração inicial de 0 ppm e vai até 100 ppm. Ela é reaproveitada na operação 2, que está a operação 2, tá? Então, e essa operação 2 adiciona contaminante, né, que faz a concentração ir de 100 a 120 ppm, né? E na operação 3, que está aqui, operação 3, né? Então tem uma adição de contaminante também que faz
com que a carga de poluente entre a 120 e saia a 200 ppm, aqui. Então, o ΔM do processo 3 é esse aqui. O ΔM do processo 2 é esse aqui. E o ΔM do processo 1 é esse aqui, certo? Então, esse aqui que é o ΔM do processo 1. Então, revisando, o processo 1 recebe água pura, 0 ppm, contamina até 100 ppm. Né? Então, essa água é usada no processo 2, que recebe essa água a 100 ppm, porque ele pode usar essa contaminação, contamina com a carga ΔM2 até 120 ppm, né? E esse efluente que está a 120 ppm é usado como uma corrente para reaproveitamento na operação 3, que adiciona uma carga ΔM3 e vai deixar essa corrente com a corrente final concentração de 200 ppm, aqui, desse lado. Certo? Então, mais ou menos assim que nós representamos graficamente. Nessa aula nós não vamos explorar muito essa questão gráfica, tá? Mas na próxima aula nós vamos ver algumas interpretações, alguns dados importantes que a gente tira quando a gente representa assim nossas operações. Certo? Então, com o equipamento, né? A gente representa assim, então cada equipamento tem uma inclinação, né? Então, aqui é um equipamento, né? Cada equipamento tem ΔM aqui, ó, ΔM dessa operação aqui, essa aqui, o ΔM é essa é essa aqui. Então, por exemplo, a concentração inicial aqui da operação 2 é essa, a concentração final é essa, o ΔM é aqui, 2, ou seja, quanto a operação 2 adicionou de poluente. E aqui o ΔM3, né? Um pouquinho não está riscando. Tá aqui. Então, ΔM3 aqui. Ok? Que vai sair dessa concentração inicial até essa concentração final. Okay? Então, cada equipamento nós representamos com uma linha, com uma inclinação. Certo? Mas isso a gente vai explorar mais tarde, a gente vai relembrar mais tarde. Vamos ver o seguinte, o que nós desejamos com o reuso? Vamos pensar. A gente quer reduzir o máximo do consumo de água nos equipamentos de processo. Então, tem 3 equipamentos, em vez de usar água pura nos 3 equipamentos, eu vou permitir que num dos equipamentos eu utilize a água com uma certa quantidade de contaminante, com isso eu consigo reaproveitar a água de um outro equipamento, de um efluente de um outro equipamento. Certo? Então, eu tenho limite para fazer essa redução, né? Quando eu reaproveito muito água, quando eu faço muito reuso, né? O que acontece? Eu posso levar a problemas operacionais, que eu reduzi muito o uso de água, quer dizer que por uma taxa constante de contaminante que os equipamentos adicionam na água. Então, cada vez se a taxa de adição de contaminante é constante, quanto menos água eu usar, mais concentrada vai ser essa água. Então, essa água concentrada, quando for ser reaproveitada no próximo equipamento, pode dar problema operacional nesse equipamento. Então, isso tem que ser respeitado, tem que ser considerado quando se faz isso, certo? Outra coisa, a gente só pode ter reuso se um dos equipamentos permite uma determinada contaminação. Se a gente quiser dizer, se os nossos equipamentos são muito sensíveis e exigem somente água pura, água com alta pureza, bom, daí o efluente de outros equipamentos que geralmente tem alguma contaminação, não vai ser possível fazer esse reaproveitamento, né? E quem vai dizer isso? Geralmente a experiência dos engenheiros, dos operadores, dos fabricantes, que vão dizer qual o nível de contaminante, né, que pode ser permitida na entrada dos equipamentos, né? Então a gente tem aquele dilema, né? Então quando a gente fala em reuso, a gente diz qual a pior água que o meu equipamento pode usar, até que limite de concentração de poluente que o meu equipamento pode admitir na sua entrada de forma a não comprometer a sua operação, né? Não comprometer a segurança do processo, por exemplo, né? Não ter nenhum comprometimento ambiental também, né?
Então isso aí vem um pouco da especificação do fabricante, da experiência dos engenheiros e dos operadores que trabalham há mais tempo nesse processo. Então agora a gente vai começar a fazer algumas definições, certo? Para começar a elaborar o diagrama de intervalo de composição, que é o que a gente vai sair fazendo nessa aula. Então, as concentrações abordadas aqui, né? A gente vai trabalhar com concentrações aqui na elaboração dos nossos conceitos, né? Algumas concentrações é a concentração limite, que eu vou falar mais na entrada, concentração limite na saída. Então, sempre quando a gente vai falando em concentrações, essas concentrações elas são dadas em base isentas de poluente. O que quer dizer? A massa de poluente dividido pela massa de água pura, tá? Não, certo? Então, essas que vão ser as nossas concentrações. Tá? Aqui que a gente não pode considerar, aqui que está errado, que a gente tem que prestar atenção. Não é uma fração, isso aqui é uma fração, a massa de um poluente dividido pela massa total dos que estão presentes na nossa solução. Não é isso. Então a gente vai trabalhar sempre com base isenta de poluente, ou seja, a massa do poluente em consideração sobre a massa de água. Depois, quando a gente for fazer uns balanços, a gente vai ver algumas considerações. Tá? Como é que fica o balanço quando a gente faz assim? A ideia é que quando a gente faça assim, geralmente esse poluente está em tão pequena quantidade, né? Então isso aqui vai estar 100, 200, 300 ppm e a massa de água que vai estar passando nesse processo é tão maior que isso aqui, que essa concentração é aproximadamente igual a essa, tá? Aproximadamente igual. Então M sobre M de água é aproximadamente igual a M sobre M de H2O mais M, certo? Porque geralmente M está em uma concentração muito, muito baixa, certo? Outra coisa importante em relação às nossas unidades. Quais unidades que a gente vai usar? Então a gente parte de um padrão para ficar sempre com o nosso balanço de massa nas unidades padrões, tá? Então a gente geralmente usa a concentração expressa em partes por milhão, ppm, tá? A vazão total em tonelada água, consequentemente a carga mássica adicionada, aquela que a gente falou anteriormente, que é que geralmente o processo polui, adiciona água, ela vai estar geralmente em grama por hora. Então se eu usar e vice-versa, né? Sempre que eu estiver usando grama por hora para ΔM, ppm para concentração em base isenta de poluente, a vazão vai ser dada em tonelada a hora e daí a gente, usando essas unidades, a gente garante que todas as demais estão dentro estão nessas unidades aqui, estão nessa faixa. Ok? Então agora vamos falar sobre as outras definições. Então o que é concentração limite de entrada? Então concentração máxima na entrada. Aqui é a definição aqui em cima. Vou trocar a cor aqui. Então, a definição aqui em cima. Então, concentração máxima na entrada. O que é? A gente representa por esse símbolo aqui, né? Lin de limite e in de entrada, né? Então, concentração máxima da corrente de entrada é quanto o nosso processo admite de contaminante na entrada. Certo? Sem que haja comprometimento operacional do equipamento. Então, aquilo que eu falei antes, né? Então, se eu uso uma corrente muito concentrada proveniente de um outro equipamento, eu posso estar comprometendo a operação desse equipamento que está depois desse equipamento, né? Então, como é que a gente chega nesse valor aqui? Baseado em dado do fabricante ou experiência de engenharia ou de operação, tá? Concentração máxima da corrente de saída. Ora, se eu chegar e adicionar um contaminante aqui, né, essa concentração de entrada, né, vai aumentar até a concentração de saída, né? Então, se a gente for fazer um balanço aqui, ó, vazão de água versus a concentração na entrada, mais o ΔM, que foi adicionado aqui, transferência de massa, concentração na entrada essa aqui, né, vai dar uma concentração de saída com uma determinada vazão de saída, certo? Então essa concentração
de saída é a concentração limite de saída. Ou seja, quando eu tenho essa carga de transferência e essa concentração, a minha concentração de saída é essa aqui pelo balanço de massa. Certo? Como que eu faço, né, para achar esses valores aqui? Então, por experiência como eu falei anteriormente, né, por dado de fabricante, experiência do operador, experiência de engenharia, né, considerando alguns fatores, por exemplo, solubilidade máxima, né, se eu estiver usando a água para solubilizar, fazer uma lavagem, né, uma solubilização, uma extração, né, limite de corrosão, né, então se eu uso uma água com muita concentração de entrada, né, eu posso ter corrosão ou deposição de sais, né, que é o próximo item ali, que é o fouling ou deposição, né? Eu posso, para transferir, se for uma lavagem, por exemplo, uma lixiviação, existe um mínimo de gradiente de concentração para que ocorra isso, né? Para que ocorra essa transferência de massa. Então, esse mínimo gradiente de concentração pode ser usado como critério para determinar a concentração inicial e a concentração final, né? Então, se eu tenho uma quantidade X para extrair de um minério, né, de um poluente através de um processo de extração, estou usando água que está entrando numa elevada concentração, eu tenho tempo de residência, pode ser que naquele tempo de residência eu não consiga transferir a quantidade de massa que eu quero. Então, esse mínimo gradiente de concentração, para que ocorra essa transferência de massa, tem que ser respeitado. E a máxima concentração de entrada no processo ajusante também. Então, ou seja, se eu só tenho dois equipamentos, eu quero reusar do equipamento 1 para o 2, né? Então eu tenho que saber se o 2 aceitaria a carga de contaminante que está vindo do efluente do processo 1. Certo? Tabela de oportunidades. O que é a tabela de oportunidades? É uma tabela com os dados organizados, né? Das correntes, dos processos, dos equipamentos. Então, cada operação ela está em cada uma das correntes tem a sua linha, né? Cada operação está na sua linha e cada coluna tem as informações necessárias. Então, por exemplo, a corrente 1, o equipamento 1, ele adiciona 200 gramas por hora na corrente que está entrando, né? A concentração máxima admitida é 0 ppm, ou seja, tem que vir água pura, né? E quanto é adicionar, a concentração de saída é 100 ppm. Então, a tabela de oportunidades, né, vai me deixar organizada de forma sistemática esses dados aqui, para que eu possa organizar o diagrama de intervalo de composição, que é o passo inicial para a gente trabalhar com nossas redes de reaproveitamento de água pelo método de Water-Pint. Certo? Então, linhas são as operações e colunas as informações. Então, carga de contaminante, aquele ΔM, né, que a gente chamou anteriormente, concentração limite de entrada, concentração limite de saída. Basicamente, esses dados. Depois a gente vai preencher com mais algumas colunas aqui. A gente vai ver como é que a gente preenche. Vazão de água limite. O que é vazão de água limite? É a vazão de água necessária que entra no processo com a concentração de entrada limite, que a gente viu o que é, né? Onde é que a gente tira, que sai na concentração de saída limite, que satisfaz a taxa de transferência de massa do equipamento M. Certo? Então, o que é vazão de água limite? De onde é que ela vem? Ela vem do balanço de massa. Cin mais ΔM adicionado na corrente igual a F E, né, vezes C out. Certo? Se eu organizo aqui, eu chego, né, nessa expressão aqui que vai ser revelada agora. Então, o que é vazão limite? Quando eu uso as concentrações de entrada e saída limite na unidade de ppm, a carga máxima, que é adicionada no processo na unidade de quilograma por hora, tá? Multiplicado por 10 na 3. Ok? Revisando ali, só para a gente apresentar de novo as conversões de unidades, né? Então aqui, ó, essa aqui é
Essa aqui é a fórmula para a gente calcular ΔM, né? Então ΔM, se a gente usar quilograma por hora aqui, que nem a gente está fazendo aqui em cima, e usar a carga máxima em ppm, a concentração máxima em ppm, né? E fazer as respectivas conversões aqui, expressando de uma forma mais clara aqui, a gente vai chegar nesse fator de conversão. Então, essa aqui que é a nossa tabela de oportunidade, baseado com mais uma coluna agora, que é a vazão de água limite. Vamos calcular essa vazão de água limite para ver se está certo. Então vamos pegar aqui a fórmula, né? Que é F igual ΔM, quilograma por hora, C, vou lembrar aqui, C limite na saída, menos C limite na entrada. C out, menos C in. Certo? Vamos fazer esse cálculo aqui. Isso aqui é vezes 10 na 3. Ok? Então vamos pegar aqui a carga de contaminante aqui, tá? Da operação 1, por exemplo. Tá 2.000 gramas horas, isso é 2 quilogramas hora, né? 2 vezes 10 na 3 dividido por C out menos C in é C. Então 2.000 dividido por 100 te dá 20. Ok? 20 toneladas por hora. Então a gente usou tudo na unidade que pede, né, que é ppm nas concentrações e quilograma hora aqui no ΔM, certo? Vamos para o próximo aqui. Então agora, na operação 2, a gente vai ter 5.000, que é 5 vezes F igual a ΔM, 5 vezes 10, 5.000 gramas por hora convertido para quilograma por hora, dá 5 kg por hora, vezes 10 na 3, aqui que é o fator, né, vezes 10 na 3, dividido por ΔC em ppm. ΔC é C out, que é 100 menos 50. Né? Então isso aqui vai ser 5.000 dividido por 50, que vai dar 100. Tá aqui o valor. Ok? Vamos fazer mais um pequenininho aqui. Vou fazer o penúltimo ali, que é o que cabe. Então, F vai ser igual a 30.000 gramas por hora, que é 30 kg por hora, vezes o fator de conversão, 10 na 3, dividido por esse valor aqui, 800 menos 50. 800 menos 50, que é 750. Então, 30.000 dividido por 750, né? Corta aqui 300 dividido por 75, né? Então, dá 40. Ok? Daí, quando a gente usar essa carga de contaminante aqui, vai dar 10. Então, a vazão de água limite é calculada dessa maneira, certo? Então, agora imagine o seguinte, que ao invés de entrar nessa concentração, aceitando um contaminante, por exemplo, certo? Eu usasse água pura, ok? Então, a gente vai definir um novo termo agora. Então, imagine se para a mesma carga de poluente adicionada, meu ΔM, tá? Se tivesse disponível água pura, ou seja, água 0 ppm, certo? A água entraria a 0 ppm e sairia a concentração saída de limite. Seria necessário mais ou menos água? Ou seja, eu tenho um processo, tá, que exige que permite uma certa contaminação na entrada. E agora o que eu estou fazendo? Estou partindo do princípio que só vai entrar água pura. Né? Então como é que ficaria essa forma? Aqui, por exemplo, vamos pegar esse processo aqui. Tá? Ele admite entrada de 50 ppm de contaminante. Mas e se agora eu dissesse que entraria água pura, saísse a mesma concentração e seria dada a mesma carga de contaminante? Eu vou precisar mais ou menos água. Assim a gente define o nosso próximo
nossa próxima variável, que é vazão limite de água fresca, ou seja, a vazão de água necessária que entrando no processo de concentração a 0 ppm e saindo na concentração limite de saída, satisfaria a transferência de massa na carga atual do processo. Então, como é que a gente tem essa fórmula aqui agora, né? Lembrando que a nossa fórmula anteriormente era essa aqui, né? A vazão de limite. A vazão limite de água fresca, a mesma fórmula, quando a gente faz a vazão limite de entrada igual a 0. Então, a gente chega nessa fórmula aqui. Certo? Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai ser sempre maior em relação a esse. Se o denominador é maior, vai resultar que a vazão de água fresca limite vai ser menor. Certo? Então, aqui estão os respectivos cálculos na próxima lâmina. Então, para aquele mesmo processo, né, a gente vai fazer 100 menos 0. No segundo processo, também 100 menos 0. Né? Terceiro processo, 30 dividido por 800 menos 0. No quarto processo, 4 dividido por 800 menos 0. Então vai dar uma quantidade de água bem menor. Então aqui, para a gente comparar, no exemplo anterior está aqui a comparação. Então, onde a água entra zero, já tem que entrar 0, a gente não vê diferença. Mas onde a gente aceita a água, por exemplo, nesse segundo equipamento aqui, você lembra que ele entrava a 50 ppm, né? Então a gente partiu de 50 para 0 ppm, então a gente usou menos água. Mesma coisa aqui, né? A gente foi diminuindo a quantidade de água, né? Porque a gente parte do princípio que água pura, né? A gente usaria menos. Então vamos fazer um exercíciozinho aqui, vamos fazer alguns cálculos, né? Então vamos pegar aqui, ó. Processo 1. Calcular a vazão de água limite. Então, já está em quilogramas por hora. Então, 3,75, aqui ó, processo 1, delta M, vezes 10 na 3, dividido pelo delta de concentração, 75 menos 0. Isso aqui vai dar, vamos fazer na calculadora. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Três vírgula 75 vezes 1000 dividido por 75. Isso dá 50. Certo? Como a vazão máxima permitida na entrada é 0, então vai ser 50 aqui, 50 também na água fresca. Então, a primeira corrente está pronta. Ok? Segundo equipamento. Então, a carga máxima é 1 vezes 10 na 3, que é 1000. Aqui, ó, 2. Estamos aqui. 1000. É 1, já botei aqui o fator vezes 10 na 3, que é esse aqui. Dividido por ΔC, que é 100 menos 50. Já vamos botar aqui direto, 50. Então, 1000 dividido por 50 é 100 dividido por 5, que vai dar 20. Ok? Então, aqui vamos botar 20. Mas, agora vamos fazer vazão limite de água fresca, que vai ser 1000 dividido por 100 menos 0. Então, isso aqui vai dar 10. Né? De 100 dividido por 10 vai dar 10. Ok? E para a última aqui, para essa última corrente, vai ser 1000. Né? Então, pegando daqui dessa forma aqui, vai ser 1000 dividido por 125 menos 75, que dá 1000 dividido por 50, que também dá 20. Certo? Então, vai ser 20 aqui. E a vazão limite de água fresca vai ser 1000 dividido por 125 menos 0. Isso aqui vai ser 1000 dividido por 125, que dá 8. Ok? Passa de 20 para 8. Eu vou fazer assim, eu vou calcular aqui com vocês a vazão de água limite
e vocês vão calcular a vazão limite de água fresca para essas correntes, certo? Então vamos lá, vazão de água limite, está aqui a fórmula. Não vamos esquecer da formulazinha. Então ΔM do primeiro já está na unidade certa, quilograma por hora. Então 1,2, corrente 1, F1. A vazão de água do corrente 1 vezes 1000, dividido por 60, menos 0. Aqui vai ser 1.200, dividido por 60, que vai dar 120 dividido por 6, que vai dar 20. Ok? Então, essa aqui é a vazão limite do processo 1. Como a vazão inicial é 0, a vazão limite de água fresca também vai ser 0. Certo? Aqui também, na corrente 2 agora, F2. Então, o que a gente vai ter? 1,35 vezes 1000 dividido por 45 menos 0. 45 menos 0. 1.350 dividido por 45. 350 dividido por 45. Que vai dar 30. Ok? Como aqui a vazão limite de entrada é 0, como no processo anterior, né? A vazão limite de água é igual à vazão limite de água fresca. Ok? Vou deixar para vocês calcularem a corrente 3 e a corrente 4. Pode ser? Ok. Depois lá no final passo a resposta para vocês. Fica indicado ali na descrição do vídeo a resposta para esses exercícios, ok? Vou deixar isso aqui também para vocês fazerem um pouquinho mais detalhadinho aqui, certo? Agora a gente vai pegar e vai fazer o diagrama de intervalo de composição propriamente dito. O que é o diagrama de intervalo de composição? É um diagrama onde nós vamos categorizar as correntes de água em relação às suas concentrações, certo? Desse diagrama também vai sair a vazão mínima de água fresca usada depois que a gente fizer o reuso máximo no nosso processo. Ok? Então vamos lá. Então vocês se lembram lá que quando a gente fez o diagrama de intervalo de temperatura lá no PINT energético, certo? Você lembra lá da primeira área, do primeiro bimestre, quando a gente viu o PINT energético, né? Então a gente categorizou as correntes. A gente viu quais as correntes eram quentes, né? Que eram as que eram resfriadas, quais as correntes frias, as correntes quentes, que eram resfriadas, as correntes frias, que eram aquecidas, né? E a gente categorizava numa forma de tabela, temperatura de entrada, temperatura de saída e assim por diante. Aí depois a gente pegava e colocava num diagrama, que é o diagrama de intervalo de temperatura. A gente colocava, por exemplo, essa corrente via de 25 a 185, essa corrente é de 245 até 35, né? As correntes que a gente categorizava, todas as correntes estavam entrando quentes e saindo frias, e entrando frias e saindo quentes, num diagrama de intervalos. E nesse diagrama de intervalo a gente categorizava e ia dizer quem eram os candidatos a trocar calor com quais correntes, né? Então a gente dizia, essa corrente aqui vai necessitar de uma utilidade nessa faixa, né? Essa corrente aqui também não tem nenhuma corrente para trocar calor com ela. E assim por diante a gente, através da regra heurística do PINT energético, a gente ia dizendo quem podia trocar calor com quem, certo? Com isso, a gente vai fazer uma coisa bastante semelhante no caso da água. Vamos categorizar intervalos de concentração e baseado nesse intervalo de concentração a gente vai fazer um diagrama parecido com esse, onde vai sair quem é o candidato a ser reaproveitado em qual equipamento. Certo? Então, primeiro passo, né, a gente vai montar a tabela de oportunidades, né? As correntes aqui, cada linha é uma corrente. Corrente 1, corrente 2, corrente ou equipamento, né? Aqui, não importa da forma que a gente vai chamar. Então, primeira coisa, a gente vai calcular a vazão limite de água, né? Para todos esses processos, né? Vai sair uma vazão de limite de água aqui, certo? Lembrando da forma da vazão limite de água, ok? Tá, então, essa parte inicial do nosso cálculo, vazão limite de água. Nesse momento, a gente não vai precisar da vazão limite de água fresca, tá? Mas foi introduzido porque vai ser usado mais adiante. Então, o que acontece? É necessário calcular a vazão limite de água.
ok? Então eu vou fazer só um cálculo aqui para botar para vocês, na próxima lâmina isso está resolvido. Então vamos pegar da corrente 1, tá? Então 1,2, né, vezes 10 na 3, dividido por 60 menos 0, né, que vai dar 1.200 dividido por 60, corta, vai dar 20. Certo? E assim por diante para todas as outras correntes. Ok? Certo? Aqui a concentração de saída menos a de entrada. Concentração limite de entrada. Certo? Então, depois que eu determinei a vazão de água limite, eu vou determinar os intervalos de composição, porque eu vou fazer o diagrama mais adiante. Certo? O que é o intervalo de composição? É o intervalo onde as correntes entram e saem, mas são intervalos não comuns, que não são comuns a todas as correntes. Então aqui eu tenho, como é que eu faço? Eu listo todos os intervalos não repetidos, então que eu tenho 0, 60, 45, 30, 90, 75 e 105. Então todos esses intervalos são os intervalos não repetidos. E organizo esses intervalos em forma crescente. Notem que aqui ó, eu tenho 0 nessa corrente, né? Forma crescente, tenho 30 nessa corrente, aqui é 0, 30. Depois o próximo valor maior é o 45. Depois o maior valor de concentração é o 60. Depois o 75, depois o 90, depois o 105. Ok? Então eu só faço uma classificação. Ah, mas para quê? Mais tarde a gente vai ver, certo? Depois a gente vai fazer um diagrama parecido com o diagrama Pint, né? Então aqui vai ter um intervalo 0, 30, 60. A gente vai fazer a concentração de entrada e a concentração de saída. Só para vocês não ficarem muito ansiosos aí, porque que a gente vai fazer com esses valores. Ok? Vou dar mais alguns exemplos, tá? Para quem se não ficou claro, tem mais 2 exemplos aí. Vocês não precisam se não entenderam, não precisam se sentir incomodados. Certo? Então, olha só. Depois desse momento, quando eu determinei os intervalos, né? Então, intervalo, ordeno ele de forma crescente e vou montar a seguinte tabela. Aqui na tabela eu vou colocar as concentrações, que a gente em ordem crescente. Tá? Então vou montar um gráfico assim, ó, um diagrama assim. Então ele vai ter várias linhas, né, e várias colunas, a gente pode fazer isso no Excel também. Na primeira coluna vai ser uma coluna de concentração. A segunda eu vou fazer o desenho, né? Cada operação vai ser equivalente a uma coluna nova, certo? Você tem 3 operações, eu faço 3 colunas aqui, certo? Depois eu deixo uma coluna que eu vou chamar de carga mássica. Depois o que eu vou fazer? Eu vou deixar mais uma coluna em branco para carga acumulada por intervalo e mais uma coluna em branco para vazão, certo? Na primeira coluna, como é que eu vou preencher aqui? A primeira coluna eu vou preencher com os dados de ordem crescente das minhas composições que eu determinei nesse diagrama. Então aqui minha ordem crescente que eu determinei aqui, baseado nas concentrações limites de saída e de entrada. Certo? Aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e preencher esses dados aqui. Então vou falar. Então o primeiro intervalo começa em 0, o segundo intervalo é 30. Vou mudar de cor aqui para destacar mais. O primeiro intervalo é 0, o segundo é 30, o terceiro é 45, o quarto é 60, o próximo é 75, depois vem 90 e depois 105. Ok? Então, ele vai em ordem crescente da seguinte forma. Certo? E cada linha, né, eu vou marcar no intervalo. Não precisa estar em escala aqui, certo? Não precisa ser de 15 em 15 necessariamente, né, mas que ele esteja aproximadamente igual. Certo? Depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar no próximo passo aqui, eu vou colocar as minhas correntes, certo? Então vamos lembrar lá quem que é a minha corrente 1. Você se lembra quem que é a corrente 1? Qual concentração que ela entra e qual concentração que ela sai?
Então a corrente 1 entra na concentração de 0, aqui, e sai na concentração de 60. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma setinha, entrando em 0 e saindo em 60. Ok? Ah, mas onde é que eu tirei? Da tabela de oportunidades, dessa tabelinha aqui. Ó. Dessa tabela aqui. Então a corrente 1 entra 0 e sai 60. A corrente 2 entra 0 e sai em 45. Entra 0 aqui e sai em 45. Ok? A corrente 3 entra em 30 e sai em 90. Corrente 3 aqui, ó, entre 30 e acaba aqui no 90. Ok? E a última corrente, a corrente 4, entre 75 e sai em 105. Entra aqui a 75 e sai em 105. Certo? Então, ok. Então a gente passou para o próximo passo, que é determinar, colocar as correntes no respectivo diagrama de concentração. Então só vou repetir aqui, né? Bom, depois o que a gente vai fazer? Lembra que nós calculamos a carga, a gente tinha uma carga máxima para cada um dos processos, né? Então o processo 1, ele tinha uma carga máxima. O processo 2 tinha outra carga máxima, que vem dessa tabela aqui, certo? Ok, então aqui a carga máxima. Isso aí foi determinado anteriormente por alguma, né, é uma propriedade do processo, do equipamento, certo? Então no próximo passo é o calcular a carga máxima, só que por intervalo, ou seja, nesse intervalo aqui de 0 a 30, eu tenho a carga máxima desse intervalo, desse processo, mais a carga máxima desse processo. Então eu vou somar e vou colocar na carga máxima do intervalo, certo? Como é que eu faço para fazer esse cálculo? Eu uso essa fórmula aqui, ó. Essa aqui. Então eu já tenho aqui as vazões, tá? As vazões limites aqui elas já foram calculadas, certo? Eu calculei anteriormente lá no começo, certo? Então eu vou pegar a vazão de 1, por exemplo, aqui nesse intervalo de 0 a 30 tem só duas correntes, então eu vou pegar 30 Não, vou fazer o seguinte. A carga máxima por intervalo. O que eu vou fazer? Eu vou usar sempre essa fórmula aqui, certo? Eu quero achar o ΔM, então o que eu faço? Eu passo esse termo para lá multiplicando, né? ΔM no intervalo vai ser F1 vezes ΔC1, né? Então, o que é ΔC1? ΔC do intervalo, vazão do corrente 1, certo? ΔM1. E ΔM2 vai ser a vazão da operação 2, que é 30, F2 vezes ΔC do processo 2, que é igual ao do processo 1. Então, o primeiro ΔC que a gente está considerando esse primeiro intervalo é aqui. Então, vamos lá. Então, ΔM vai ser ΔC, ΔM desse primeiro intervalo de 0 a 30. ΔM de 0 a 30 vai ser ΔC1, que é 30 menos 0, que é 30, vezes F1 mais F2. Certo? F1 mais F2 é 50, então vai ser 30 vezes 50 dividido por 1000. Tenho 10 na 3 aqui. Por 1000. Certo? Então, 30 vezes 50 vai dar 1,5. Certo? Então, carga máxima nesse intervalo aqui, em grama por hora, vai dar 1,5. Em quilograma por hora, desculpa. Ok? Intervalo. Próximo intervalo, quanto é que é? É de 30 a 45. Quais as operações que estão nesse intervalo? Essas três operações. A1, A2 e A3. Então, como é que a gente faz? Vamos pegar a fórmula de novo, então. Deixa eu ver se eu tenho aqui no próximo. Ah, tá. No próximo aqui dá pra ver direitinho. Então, aqui na primeira vai dar 1,5, né?
A segunda vai ser F1 vezes ΔC, desse intervalo, do intervalo 30-45, mais F2 vezes ΔC, do intervalo 30-45, mais F3 vezes ΔC, do intervalo 30-45. Por que a operação 4 não entrou? Porque a operação 4 não tem nenhum elemento no intervalo entre 30 e 45, certo? Então isso vai ser F1 mais F2 ΔM, né? Mais F3 vezes 45 menos 30 dividido por 1000. Tá aqui o 1000, certo? O que eu fiz? Peguei essa expressão aqui, tá? E rearranjei, certo? Na verdade, essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui, passei isso aqui para lá, isso para cá, troquei. Não, desculpa, passei isso aqui multiplicando para cá. Passei o 10 na 3 dividindo, tem que calcular isso aqui por intervalo. ΔM por intervalo, certo? Então isso aqui vai dar 20 mais 30 mais 40, vai dar 70, 90, dividido por 15. Não, 90 vezes 15, né, que é 45 menos 30. Vai dar 1.350 dividido por 1000, que vai dar 1,35. Ok? E se eu for fazendo isso intervalo por intervalo, vou fazer para mais um intervalo aqui agora. A gente está no intervalo 45, 60, nesse aqui. A gente vai ter F1 e F3. Então, F1, F3, F1 vezes ΔC, 45, 60. Deixa eu trocar de cor. Ok? Então, eu vou ter que somar, manipular essas duas expressões aqui. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar F1 mais F3, que multiplica ΔC, que é 60 menos 45, que é 15. Então, F1 mais F3 dá 20 mais 40, dá 60 vezes 15. Dividido por 1000. Que vai dar 0,9. 0,9. Então, no próximo intervalo, a gente vai ter aqui delta de 15 de novo, né? 75 menos 60, mas a gente vai ter só a operação 3, que é de 40. Né? Então, vai ser 40 vezes 15 dividido por 1000. 40 vezes 15 vai dar 600, dividido por 1000 vai dar 0,6. E aqui a gente vai ter 90. Aqui nesse intervalo aqui a gente vai ter 90 vezes 15, né? Que é 40 mais 50. Aqui. Esse intervalo aqui. 40 mais 50 dá 90 vezes 15. Também intervalo de 15, né? Vai dar 1,35 também. E no último intervalo eu tenho só 50 dividido vezes 15. Então vai ser 50 vezes 15, 0,75. Então, essa carga máxima acumulada, o que ela é? É a carga máxima que cada um dos equipamentos, né, das correntes que tem contribuição naquele intervalo, vão adicionar no sistema. Ok? Certo? Na próxima lâmina, a gente já tem os resultados todos prontinhos aqui. E o próximo passo, né, é o cálculo da carga mássica acumulada por intervalo. O que é carga mássica acumulada por intervalo? É eu colocar os acumulados intervalo em intervalo. Então, o que é? É desse intervalo mais a soma dos anteriores. Né? Então, aqui vai dar 2.
Então aqui é 1,5, né, que é o que já tem aqui. Aqui vai dar 2,85, né, que é a soma desse mais desse. Então esse aqui vai ser o próximo intervalo, é a soma desse mais dos anteriores, que é 0,9 mais 2,85 vai dar 3,75. Né? Aqui vai ser 0,6 mais a soma de todos, que é 0,6 mais 3,75, que vai dar 4,35. Ok? Próximo. 4,35 mais 1,35 vai dar 5,7. Certo? 5,7 mais 0,75 vai dar 6,45. Ok? Então é isso. Então a carga acumulada no intervalo, que é essa fórmula aqui, né? É o do intervalo atual mais a soma de todos os intervalos. Certo? Então aqui tá, no próximo slide tá tudo calculadinho, prontinho. Então aqui os cálculos, certo? No próximo passo, o que eu vou fazer? Determinar a vazão de água baseada na carga máxima acumulada até o intervalo, usando essa fórmula aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga máxima, a carga acumulada por intervalo, que vai ser esse ΔM, e dividir pelo ΔC. Ok? O ΔC é o ΔC do intervalo atual até o intervalo inicial. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ΔM vezes 10 na 3 dividido por ΔC. Então, o ΔC aqui é 30, né? Então, o ΔM aqui vai ser 1,5 vezes 10 na 3 dividido por 30. Certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ser 1.500 dividido por 30. Dividido por 30. Que vai dar 50. Ok? No próximo intervalo vai ser 2,85 dividido pelo ΔC, mas é o ΔC total. Todo esse ΔC, que não vai ser o ΔC do intervalo. Certo? Então vai ser 2,85 vezes 1.000. 2,85 vezes 1.000, né? 2.850. Dividido pelo ΔC do intervalo, que é 45. Vai dar 63,33. 63,33. Ok? Próximo dado. Vai ser próximo intervalo 3,75 dividido pelo ΔC. ΔC total, que é 60. Então vai ser 3.750 dividido por 60. 62,5. Ok? O próximo intervalo vai ser esse ΔM dividido pelo total do intervalo, que é 75. Então vai ser 4.300 vezes 1.000. 4.350 dividido por 75. Que vai dar 58. O próximo vai ser 5,7 vezes 1.000. 5.700, né? Dividido pelo ΔC total, que é 90. Vai dar 63,33. Igual ao do outro. E o último intervalo vai ser 6,45, esse valor aqui, né? O acumulado, vezes 1.000, 6.450, dividido pelo total, que vai ser 105, ΔC total. Vai dar 61,43. 61,43. Ok? O que eu vou fazer com esses valores? Então, aqui. O que eu vou fazer com esses valores? Então, esses valores aqui, no próximo passo, passo 6, determinar o pinte de água. O pinte de água, o que é? É o máximo valor encontrado da vazão de água e corresponde ao mínimo valor de água a ser usado para atender a demanda de água.
Qual é o valor maior aqui? Esse aqui é 63,5, tem 2 vezes, mas não importa. Importa pegar o maior valor. Quer dizer que o valor mínimo de água que eu consigo usar para atender esses processos é 63,33 toneladas por hora de água. Isso que é a definição do meu pint de água. Então notem que é um trabalho meio árduo, né? Então a gente vai pegar, calcular as vazões mínimas, né? Calcular as concentrações, botar nos intervalinhos, né? Botar na tabelinha, colocar isso aqui em ordem de concentração, né? Nos intervalos a gente calcula o ΔM de cada intervalo, né? Pela formulazinha aquela. Depois a carga mássica acumulada, né? Esse aqui, né? Fazendo a soma de cada um dos mais os anteriores, e depois a gente calcula a vazão. Embora pareça meio complicado, o que acontece? A gente usa sempre a mesma fórmula, né? F é igual a ΔM vezes 1000 dividido por ΔC, certo? Se eu quero determinar ΔM aqui, no caso da carga mássica, eu uso, como é que eu faço? Eu passo esse ΔC para cá e o 1000 para lá dividindo, determino ΔM. Se eu quero calcular a vazão depois aqui, eu uso essa mesma fórmula, certo? Então a fórmula é sempre a mesma que vem do lado do balanço de massa, certo? Ok? Então vamos resolver mais um exemplinho. Então aqui que a gente viu, né? Então o valor máximo de água, o maior valor, é o mínimo que eu vou usar para atender a demanda do meu processo, né? Para atender essa demanda de equipamento. Ou seja, quando tiver o máximo de reuso, né? Eu vou usar no mínimo 63,33 toneladas hora de água. É o mínimo de água que eu vou usar, é o máximo, esse valor máximo aqui. Ok? Então isso é bastante interessante para eu conseguir ter uma referência, né, a quanto máximo que eu vou conseguir usar de água pura, né. Esse diagrama também nos dá uma importante referência. O que é importante referência? Ele vai nos dizer como a gente categorizou as correntes aqui por ordem de concentração. Então ele vai dizer quem é candidato a ser reaproveitado em qual processo. Então, por exemplo, aqui, esse equipamento aqui, ó, ele sai a 60 ppm. Ele não pode ser reaproveitado aqui, ó, porque esse equipamento aqui precisa de água a 30 ppm, certo? A não ser que eu misture com água pura, que eu posso fazer isso, tá? Mas diretamente não. Esse equipamento aqui, a concentração desse equipamento poderia ser usado nesse aqui, por exemplo, certo? Ok? Então esse diagrama nos dá norte de quem pode ser reaproveitado em qual processo, qual efluente de qual processo pode ser reaproveitado no outro. Mas olha só, se a gente aproveitar essa água nesse aqui, esse processo tem só 20 toneladas hora e esse processo demanda 50. Então a gente vai precisar de um outro processo. Eu poderia somar esses dois aqui, né? A saída desse aqui é 45, esse é 60. Esse aqui, a vazão máxima de entrada nesse aqui, limite tolerada, é 75, é bem alto, então eu poderia pegar essas duas correntes aqui, misturar elas e usar na entrada desse aqui. Então é isso que o nosso diagrama, esse diagrama vai mostrar para nós. Certo? Então, é essa a ideia do diagrama de intervalo de composição. Agora nós temos o último exemplo, exemplo 3, que tem um número um pouco maior de correntes, né? E nós vamos resolver ele aqui para concluir a nossa aula. Eu sugiro que vocês dêem uma pausada no vídeo e calculem sozinhos a vazão de água limite, né? Então, eu vou botar os resultados aqui direto, não vou calcular um a um também de novo, vou calcular só de duas correntes aqui. Vou calcular das três primeiras aqui. Tá? Então, vazão de água limite é essa fórmula aqui. Então, já está convertido em quilograma, então o primeiro vai ser 1 quilograma aqui. Esse aqui é esse termo. E esse aqui é o termo do denominador, então isso aqui vai ser, o primeiro termo vai ser 1000 dividido por 100, que dá 10. Certo? O segundo termo vai ser 1000 dividido por 50, que dá 20. Certo? O terceiro vai ser 0,5 vezes 1000 vai dar 500.
dividido por ΔC, que é 100 menos 50, 500, que vai dar 10 também. E assim por diante, ok? Então, aqui é o resultado da vazão de água limite, tá? Que a gente coloca lá embaixo das correntes. Passo 2, intervalos de composição. Vamos ver os intervalos comuns aqui, vamos enumerar eles. Então, vou pegar um intervalo, 0 sempre usado como intervalo, 100 um outro intervalo. 0 aqui está repetido, não vamos usar. Depois 50. 50 está repetido, não vamos usar. 100 já está lá em cima, não vamos usar. 75 não apareceu ainda. 200 também não apareceu ainda. Aqui é 75. 200 não apareceu ainda. 100 já apareceu, não vamos usar. E o próximo intervalo 300. Então, colocando em ordem, 0, 50, 75, 100, 200, 300. Certo? Então, vamos para o próximo passo, que já fizemos nosso diagrama aqui. Eu voltei demais. Então, definimos os intervalos de composição, vamos fazer no gráfico aqui. Então, 0, 50, 75, 100, 200, 300. Como eu falei, não precisa estar bem certinho esse cara, tá? Agora a gente vai lembrar as vazões limites de água aqui, vamos ver onde é que está. 10, 20, 10, 5, 20. 10, 20, 10, 5, 20. Ok? Então é importante a gente colocar esse dado aqui no diagrama para depois, quando a gente for calcular a carga máxima, a gente tem aqueles valores ali mais à mão. Primeira operação, de 0 a 100. Vou trocar de cor aqui, vou botar um azul. De 0 a 100. Primeira operação. Tá? Que é essa aqui. Ó. Começa a concentração em 0, sai em 100. Segunda operação, de 0 a 50. De 0 a 50. Terceira operação, de 50 a 100. De 50, ok, a 100. Próxima operação, né? Passo isso aqui multiplicando e esse 1000 dividindo. Então, ΔM é igual a F vezes ΔC dividido por 1000. Ok? Certo? Então, vamos fazer isso para cada um dos intervalos. O que é o F? É todas as vazões que estão no intervalo. Então, de 0 a 50 eu tenho duas vazões. Quanto é que é o F? O F é o somatório dessas duas vazões. Eu tenho 10 e 20. Então, o somatório é 30. Então, vai ser 30 vezes 50, que é o intervalo, dividido por 1000. Ok? Então, 30 vezes 50 dividido por 1000 vai ser igual a 1,5. 1,5. Ok? Deixa eu limpar aqui. Certo? No intervalo 2, aqui vamos ter, intervalo 2 é de 75, de 50 a 75. Temos duas operações, operação 1 e operação 3. O somatório da vazão dessas duas operações é 10 mais 10, que é 20. O ΔC de intervalo, o que é? Nesse intervalo aqui de 75 a 25, que é 25. Desculpa, de 75 a 50. Então tem 20 da soma das vazões, mais 25, que é 75 menos 50, dividido por 1000. Então vai ser 20 vezes 25 dividido por 1000. 0,5. No próximo intervalo, o que a gente tem? Nós temos três operações. A operação 1, que a vazão é 10. A operação 2, a operação 3, que a vazão é 10. A operação 4, que a vazão é 5. Então,
10 mais 10 mais 5, isso dá 25. A concentração no intervalo 3 é 100 menos 75, que é 25. Dividido por 1000. Ok? 25 vezes 25, dividido por 1000. 0,625. Ok? No próximo intervalo nós temos duas operações. Um ΔC de 100 e um somatório de F igual a 25. Então vai ser 25 vezes 100 dividido por 1000. Vai dar 2,5. E no último intervalo a gente tem 20 vezes ΔC, que é 100. E 20 vezes 100 dividido por 1000. Que é 2. Tá? Ok? Certo? Então, finalizada a carga mássica. Tá? Então agora, próximo passo é cálculo da carga mássica acumulada no intervalo. Então aqui de 0, 1,5, 0,5 mais 1,5 dá 2. 2 mais 0,63 dá 2,63. 2,63 mais 2,5 igual a 5,13. E 5,13 mais 2 vai dar 7,13. Ok? Então, carga mássica acumulada por intervalo, fechou. Próximo passo, determinar a vazão de água baseada na carga mássica acumulada até o intervalo, usando a seguinte forma. ΔM dividido por ΔC. Então, vai ser vezes 1000. Então, ΔM é 1500, vezes 1000 dá 1500, dividido por 50. 1500 dividido por 50 dá 30. Então, eu vou pegar o ΔM, que é esse aqui, multiplico por 1000 e divido pelo ΔC, que é 50. Ok? Segundo passo, segundo intervalo. 2 vezes 1000, que é 2000, dividido pelo ΔC, mas é o ΔC acumulado, então é 75. 26,67. Ok? Próximo passo é o acumulado 2,63 vezes 1000, 2.630, dividido pelo intervalo total, que é 100. 26,3. Por enquanto, o maior valor é esse aqui, ó, segundo. Próximo passo, 5,13 vezes 1000, né? Dividido pelo total do intervalo aqui, que é 200. 25,65. E o próximo intervalo, que é 7,13 vezes 1000, dividido pelo somatório total do intervalo, que é 300. 23,78. 23,77. Ok? Então, o maior valor aqui é 26,67, que é o valor mínimo de água a ser usado no intervalo. Ok? Esse cara aqui. Então, finalizamos nosso último exemplo aqui. Vamos dar uma revisada nos cálculos aqui. Então, como é que é os passos, passo a passo? Calcular a vazão de água limite, né? Baseado na carga mássica e no ΔC. Determinar os intervalos de composição de limite de entrada e saída, né? E com isso a gente faz a classificação dos intervalos e coloca no diagrama. Calcula a carga mássica por intervalo, considerando só as correntes que estão naquele intervalo e o ΔC daquele intervalo. Calcula a carga mássica acumulada, né, somando a atual com as anteriores. Determina a vazão de água
baseado na carga máxima acumulada, usando aquela formulazinha. E o pinte de água é o máximo valor encontrado da vazão de água, ou seja, o mínimo de água que eu vou usar para atender essas condições de processo é o máximo valor que eu achei nessa coluna. Então, revisando os objetivos, né? Então, se vocês quiserem fazer o resuminho de vocês agora, vou revisar os objetivos e pode ser usado como roteiro também para fazer o resumo. Né? Então, vocês vão falar sobre o método, o tipo de problemas que são tratados, né? Vocês se lembram que a gente viu lá no começo. A relação do uso da água e transferência de massa, falar um pouco sobre isso. Os requisitos para o reuso, né? O que a gente quer quando a gente faz um reuso. As definições, o que é concentração, limite de entrada e de saída, o que é carga máxima adicionada no processo, o que é a tabela de oportunidades, o que é a vazão de água limite, a vazão de água limite de água fresca, o perfil limite de água e como é que se elabora o diagrama de intervalo de composição. Okay? Então vocês podem parar o vídeo agora e fazer um resuminho de frente e verso usando os objetivos como roteiro para ver se vocês fixaram o conteúdo. Porque o objetivo de vocês é que vocês aprendessem esses tópicos aqui. Por fim, eu vou falar na última lâmina sobre o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver sobre interpretação gráfica desse problema. Né? Então a gente vai ver o diagrama de intervalo de composição e ver uma interpretação gráfica, fazer qual que é o correspondente gráfico do diagrama de intervalo de composição. Pela interpretação gráfica, a gente também vai ser possível calcular a vazão mínima de água gráfica. Né? Desse gráfico a gente vai conseguir tirar mais uma informação que a gente não conseguiu tirar ainda. E a gente vai ver mais alguns exercícios e elaborar todos esses gráficos, né, de todos esses 3 exemplos que nós vimos hoje, com exercício para fazer fixação do conteúdo. Obrigado a todos. Né? Se vocês precisarem de mais algum material, tem algum material aqui na descrição do vídeo, tá anexado ali embaixo, certo? Muito obrigado pela atenção.